A gente vai tratar sobre os pressupostos processuais, que são aqueles requisitos para que um processo ocorra. Porém, para que a gente possa falar sobre os pressupostos processuais, é necessário entender o que é o processo. O processo, ele é o meio pelo qual o autor exerce o direito de ação, o réu exerce o direito de defesa e o Estado exerce a jurisdição. Então, o processo, conforme esse conceito indica, ele é um instrumento, ele é uma forma de concretização de outros direitos. Então, a Constituição prevê que todo mundo pode reclamar ao Poder Judiciário uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito. Isso é o direito de ação, é um direito, é algo abstrato. Como que a pessoa ela concretiza esse direito de ação? Como ela faz valer esse direito que ela tem? Através do processo. O réu, sempre que ele for contraposto a um pedido, ele tem o direito de se defender, de realizar o seu contraditório, a sua ampla defesa. Como? Através do processo. E o Estado, através da figura, especialmente do juiz do Poder Judiciário, ele exerce a jurisdição no caso concreto. Ele é quem diz o direito no caso concreto, quem tem razão, quem não tem, como vai ser essa distribuição jurídica. E faz isso por meio do processo. Então é importante diferenciar o processo da ação, primeiramente. Enquanto a ação ela é abstrata, ela é essa questão de um direito previsto a todos, de poder se socorrer do Poder Judiciário, o processo é o instrumento, é a ferramenta que concretiza a ação. E o processo também não se confunde com os autos. Os autos são a representação física do processo. Os autos podem ser físicos ou eletrônicos, e são no caso dos autos físicos, por exemplo, aquele papel, aqueles vários papéis em que há a petição inicial, a resposta, a contestação. Aquilo ali é só uma representação física, é como o processo se mostra fisicamente, como ele vem ao mundo do direito. Existem algumas teorias que foram tentando explicar o processo ao longo do tempo. A gente vai começar por essa da relação jurídica processual, porque ela é uma que muda o que era tratado até então. Porque até então, dizia-se que o processo ele não era nada diferente do direito material. Então, quando se estuda, por exemplo, o direito de posse e uma ação possessória, até aquele momento não haveria diferença sobre isso. Na verdade, dizia-se que o processo era só uma outra face do direito material. Foi com esse autor Billow, mais ou menos no século XIX, que começou a ter essa mudança. Ele começou a sustentar que existe uma relação jurídica processual que é diferente da relação jurídica material. Então, existe uma relação entre as partes e o Estado e que os elementos dela são diferentes da relação jurídica material. Os elementos de um direito de posse são diferentes daqueles elementos da ação possessória. Então, ele começou a identificar essas duas relações que são diferentes. Claro que existe uma relação de dependência entre elas, mas elas não são a mesma. A relação do processo e a relação do direito material. Depois, o Fazzolari, ele veio tratar do processo como um procedimento com contraditório, também chamado de módulo processual. O que ele quis dizer com isso? Que o processo ele é uma sequência de atos que tem uma finalidade e todos eles têm que vir com um contraditório. O problema dessa teoria é que ela ficou muito forte na questão formal do processo e acabou esquecendo do principal, que o processo é exatamente isso. Apesar dele ser autônomo em relação ao direito material, ele é um instrumento do direito material. Uma ação possessória existe exatamente para concretizar o direito à posse. E atualmente prevalece muito a teoria da entidade complexa, que é uma espécie de soma das duas. Então existe uma relação jurídica processual e ela é desenvolvida com o contraditório. Então não só existe uma relação dentro do processo que é diferente daquela relação de direito material, mas também existe uma relação que ela tem consigo um contraditório. O contraditório ele acaba se tornando esse direito grande, esse direito maior de se defender dentro de um processo. Então, são esses atos sempre pensados no contraditório, mas com a relação jurídica processual. Uma outra forma de enxergar algo parecido são as fases do processo. O que isso quer dizer? São as etapas que o processo passou ao longo da história. É meio parecido com a classificação anterior, mas com uma outra forma de olhar, uma outra perspectiva. Então, a primeira fase do processo é o sincretismo ou praxismo, que é aquilo que a gente acabou de falar. Não havia diferença entre o processo e o direito material. Alguns diziam que o processo era o direito material indo para a guerra, era a dinamização do direito material. Nada mais queria dizer do que você tem o direito material, se ele foi violado e você foi até o Poder Judiciário reclamar, você não está criando uma nova relação, mas simplesmente pegando aquele mesmo direito material e colocando ele sobre uma outra perspectiva. Isso já foi abandonado, como a gente já sabe. O processualismo científico diz que o processo se torna autônomo, mas ele tem um exagero quanto ao formalismo. Lembra aquilo que a gente falou? Começou a falar, olha, realmente o processo ele não é o direito material, ele é outra coisa. Só que ele começou a levar o processo a uma autonomia muito maior do que ele deveria ter.
Então, começou a se esquecer daquilo que era o principal, que era tutelar o direito material. É aquilo que a gente acabou de falar, de nada vale uma ação possessória se ela não puder tutelar a posse. Então, começou a ter uma autonomia do direito processual, ou seja, o processo não se confunde com o direito material, mas se tornou algo muito formal. O instrumentalismo, ele acaba mitigando um pouco isso, ele é como se fosse um passo atrás. Então, o processo ele é autônomo em relação ao direito material, isso não se nega, isso é algo que foi conquistado e que não voltou mais atrás, mas ele é um instrumento do direito material. Então, não é possível, não se deve deixar de enxergar que existe um direito material por trás e que o processo está lá para isso. Então, o instrumentalismo é isso. O processo é um instrumento de concretização do direito material. E atualmente fala-se muito em neoprocessualismo, que seria uma aproximação, não é necessariamente uma superação do instrumentalismo nem nada disso, mas uma aproximação do processo com a Constituição Federal. Então, aqueles valores constitucionais de devido processo legal, de contraditório, de ampla defesa, eles acabam sendo incorporados com mais força no processo. Na realidade, o neoprocessualismo, ele não fica apenas na questão essa questão do neoconstitucionalismo, ele não fica apenas no processo. Então, a gente fala aqui neoprocessualismo, pensando na ótica do processo, mas na realidade, desde a Constituição de 88, é possível enxergar que os valores constitucionais, eles se irradiam por todo o direito, seja o direito civil, o direito penal e o direito processual também. Então, é isso que se fala com o neoprocessualismo, essa aproximação entre processo e Constituição.